E aí, gente, tá começando o primeiro episódio aqui do podcast da Antena 900. Eu sou a Júlia. Eu sou a Laís. E hoje a gente tá com uma convidada especialzíssima, a Isadora Pacello. Oi, gente. Prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece por você ter cedido esse tempo pra gente. E a Isadora recentemente lançou o livro A Estrela de Mil Braços, que particularmente eu sou suspeita pra falar. Li o livro, adorei, amei, recomendo para todos e qualquer um. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Isadora e um pouquinho sobre o livro também. Isa, conta pra gente um pouco dos seus hobbies, da sua paixão, só pra gente te conhecer melhor. Bom, então, eu sou escritora, tô no curso de jornalismo aqui na Casper, no meu 4º ano, último ano. E falando dos meus hobbies, né, escrever não conta, porque eu trabalho com isso, mas eu gosto muito de arte. Eu fiz 12 anos de aula de artes quando eu era criança, adolescente. Gosto muito, então, de desenhar, não é uma coisa que eu faço tanto ainda, mas é uma coisa que quando eu tiro um tempo para isso, sempre me faz bem. Gosto de correr, é uma coisa que eu gosto bastante e que também não faço com a frequência de uma pessoa que se dedica a isso mesmo. Não sou maratonista, não corro meia maratona, nem nada do tipo, mas eu gosto muito de correr. E é algo que sempre que eu faço me traz muitas ideias, me traz vários insights. Inclusive, o insight para o meu TCC, que tem tudo a ver com a questão da escrita, porque eu estou fazendo um livro-reportagem sobre o processo criativo de mulheres escritoras. Estou fazendo com a minha colega aqui da Casper, a Melissa Carraro. E o insight para esse TCC veio quando eu estava correndo. Então, várias das minhas ideias também vêm quando eu estou correndo. É uma atividade que eu gosto bastante. Então, acho que são 2 atividades que eu gosto bastante. Muitas das suas inspirações vêm, quando você está fazendo hobby, arte, essas coisas, correr? Acho que a inspiração, ela vem, assim, no dia a dia, quando a gente, às vezes, não está pensando nisso, né? Não é uma coisa que vem quando você está ali, que você senta para escrever, não é esse o momento. Eu acho que a minha inspiração, ela vem no dia a dia mesmo, quando eu não estou prestando atenção. Então, mas com certeza, quando eu estou envolvida com arte, ou quando eu estou conectada comigo, e quando eu corro, eu me conecto bastante comigo, e quando eu estou com a cabeça tranquila, leve, e os hobbies fazem isso com a gente fica mais inspirado. Então, nesses momentos em que a gente está mais espairecida e em contato com aquilo que faz bem pra gente, às vezes a gente não tem insights, mas a gente tá de maneira inconsciente captando elementos e captando partes do cotidiano, características de pessoas, de lugares que depois, em algum momento, a gente vai processar. E isso vai sair de alguma forma no nosso trabalho, na nossa escrita. Então, pode-se dizer que você é uma apaixonada por literatura, né? Muito, desde sempre. E isso que eu ia te perguntar, quando que você percebeu essa paixão, assim? Você falou, bom, é isso que eu vou fazer, vou trabalhar com isso, vou me arriscar. Olha, gostei muito dessa palavra que você usou, arriscar, porque eu acho que isso tem muito a ver com a minha trajetória na literatura. Eu sempre gostei muito de histórias, sempre gostei muito de ouvir e de contar histórias. Então, eu cresci sempre muito ligada aos meus avós. Os meus 4 avós sempre me contaram muitas histórias. A minha mãe também sempre leu bastante para mim. Então, eu gostava também de participar dessas histórias, então de encenar, gostava de fazer continuações dessas histórias e contar como é que acontecia depois e tudo mais. Fui alfabetizada com 4 anos pela minha avó paterna, que era professora. E a partir de então, começou a ficar mais fácil para mim, porque eu podia registrar o que eu estava pensando, e isso me deu mais liberdade.
Mas eu só comecei mesmo a entender que eu podia escrever histórias mesmo, como de uma forma profissional mesmo, né? Óbvio, não que eu fosse começar a fazer isso naquele momento, mas eu comecei a ver a profissão de escritora como um ofício mesmo, uma profissão, quando eu estava com 7 anos. Eu tinha uma professora na 2ª série, a Maria Helena, que na época era a tia Maria Helena, né? E ela incentivava muito a gente a escrever. Então, foi um ano que a gente tirou, que a gente dedicou para ler muitas histórias. E aí ela falava assim, então agora vocês vão escrever os seus contos de fada, agora vocês vão escrever suas poesias. E aí a gente ia fazendo. E mais do que isso, quando ela percebeu que eu gostava daquilo, ela começou a me incentivar a levar esses textos para a sala e ela lia para a sala o que eu escrevia. E as pessoas começaram a gostar e se envolver, e as crianças ali que geralmente não se envolviam muito com as atividades, até aquelas que nunca ligavam muito, gostavam bastante na hora que ela ia ler o que eu tinha escrito, ficavam esperando para o dia seguinte, quando ela ia ler o próximo capítulo, o resto eu fazia como se fossem livros, assim, né? Então eu fazia historinhas que obviamente eram curtas, eram simples, mas aí eu ilustrava, fazia uma capa, levava, e ela incentivava muito isso. E aí ali eu descobri, nossa, tem gente que é escritor mesmo, né? Isso é uma profissão, isso é uma coisa que as pessoas fazem. E eu pensava, nossa, quando eu crescer eu vou ser escritora, né? Em algum momento no meio do caminho isso acabou meio que ficando em segundo plano, porque a gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil um escritor se sustentar exclusivamente com venda de livros, né? É difícil viver de literatura no Brasil. E também acho que eu enfiei isso na minha cabeça sem pensar muito sobre isso, sabe? Só foi uma coisa que eu enfiei na cabeça e falei, não, vou procurar outra coisa para fazer e posso escrever em paralelo. E aí eu fui fazer, logo depois do ensino médio, eu entrei, fiz 2 anos de cursinho e entrei na arquitetura, né? Que não tem nada a ver com nada do que eu estava falando até agora, né? Então você fala, nossa, mas como assim, né? Pois é, e na hora eu achei que era uma excelente ideia, eu fiz 2 anos de cursinho para entrar na arquitetura. Não me arrependo, eu aprendi muita coisa lá que eu uso até hoje. Fiz amizades lá que ainda levo comigo. Eu fiz 3 anos de arquitetura e urbanismo na USP, aqui em São Paulo. Mas a minha ideia era fazer isso e escrever paralelamente. Não consegui escrever paralelamente e foi na ausência desse tempo para escrita que eu percebi que eu não conseguia ficar sem isso. Porque até então eu sempre tinha escrito alguma coisa, né? Eu já tinha publicado um livro quando eu tinha 13 anos, por uma editora, que aí depois eu acabei, era para ser uma série, mas eu acabei abandonando por causa de ensino médio, depois cursinho e tal. Mas assim, depois disso sempre tinha escrito coisas para mim e tudo mais, mas na faculdade de arquitetura não consegui levar isso adiante. E aí, isso me fez muita falta, eu fiquei fisicamente doente, eu falei, não posso mais. E depois desses 3 anos eu falei, agora eu vou fazer alguma coisa que me permita me dedicar à escrita e eu vou trabalhar com escrita. E aí eu entrei no jornalismo, em 2021, na Casper Libero, e agora estou quase me formando. E aí, voltando ao que você tinha falado de risco, foi isso, assim, né? Na hora foi uma decisão que parecia um pouco arriscada, né? Porque eu nem sabia, quando eu saí da arquitetura, o que eu ia fazer. Mas, então, nesse sentido, foi um risco, porque, nossa, né? Você vai largar uma faculdade pública. Eu estava fazendo uma faculdade pública, eu estava fazendo uma faculdade que, durante muitos anos da minha vida, eu achei que era aquilo que eu queria fazer, que já estava na metade do processo, para fazer algo que eu nem sabia o que era, né? E foi a melhor decisão que eu tomei, porque agora eu me encontrei e eu percebi que, de fato, eu não sei quem é a Isadora quando ela não está escrevendo, porque eu preciso fazer isso. Outra pergunta, você falou que você começou a escrever muito cedo, né? Tem alguma coisa que você ainda carrega com você de quando você era pequena até hoje na escrita que você acha que é importante, como uma parte da essência, assim, sua?
Olha, interessante essa pergunta. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas eu acho que, obviamente, a escrita da gente vai mudando muito ao longo do tempo. Mas é curioso porque quando eu olho o que eu já escrevia, quando eu olho os meus textos, eu me reconheço ali. Então, eu nunca olho e falo, nossa, parece outra pessoa, né? Isso tem a ver com o que a gente chama no meio da literatura de voz, que é a nossa voz autoral, a nossa voz como escritora, né? E eu acho que eu vejo essa voz minha como escritora, evidentemente ela vai se aprimorando com o tempo, mas eu diria que uma coisa que eu sempre fiz, uma prática que eu mantenho e que eu acho que tem muito a ver comigo, é essa questão de deixar meio... Eu gosto de trabalhar com recortes, eu gosto de trabalhar em parceria com o leitor. Eu não gosto de chegar com respostas prontas e entregar e tudo mastigado e, olha, 2 mais 2 é 4, acabou, lide com isso, é assim. Eu gosto de ter essa parceria, essa troca com a pessoa que está ali, no sentido de vamos construir essa história juntos. Então, pegar um recorte de alguma... da vida de alguém, de um personagem que eu vou trabalhar, pegar esse recorte, trazer as minhas impressões ali, trazer algumas questões e em parceria com o leitor e construindo com a interpretação dele também. Então, gosto que cada um fique livre para interpretar da maneira que achar mais conveniente, que fizer mais sentido. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que era aqui? O que você quis dizer aqui? Era isso? O que eu quis, o que eu pensei, o que eu imaginei, às vezes não é tão importante como a forma que isso chegou para a pessoa que leu, sabe? E às vezes isso pode ter significado algo para essa pessoa que eu nem tinha imaginado, mas que é um significado às vezes muito maior e muito legal. Eu acho que essa troca é muito mais importante, porque quando você publica, você está abrindo essa margem, né, para outras pessoas participarem. Se fosse para ser uma coisa só sobre mim, eu nem precisaria publicar, eu poderia guardar. E eu acho que eu sempre fiz isso na minha escrita. Acho que essa é uma marca minha mesmo. Um comentário que em Estrela de Mil Braços, eu senti isso. Tinha momentos em que eu estava seguindo uma linha de raciocínio durante a leitura, mas assim, em próximas cenas eu já mudava completamente. Eu já ficava assim... Essa Isadora, ela não é boba nem inocente. Ela sabe que ela tá brincando com o meu psicológico aqui. Mas, enfim, ainda falando sobre Estrela de Mil Braços, aborda temas extremamente sensíveis pro mundo feminino, né? Sim. Abuso, inseguranças, a questão da mulher pensar muito, ela ter que pensar muito para conseguir conviver em sociedade. Quais foram os desafios, assim? Acho que o principal desafio foi o medo de como esse livro seria recebido e medo de julgamentos. Foi um desafio que, felizmente, eu superei bem rápido, porque eu não fiquei pensando muito sobre isso. E eu fiz todo um trabalho em terapia antes de eu publicar esse livro. E esse trabalho foi muito importante, porque fazia uns 11 anos, se eu não estou enganada, que desde a publicação do meu primeiro livro, quando eu publiquei A Estrela de Mil Braços, mas foi na versão digital. Agora ele está sendo lançado esse ano na versão física. E o que aconteceu é que eu tinha muito medo de que as pessoas achassem que a história era autobiográfica, que eu era a Carmela e que eu tinha passado por algum tipo de trauma muito pesado e que eu estava numa situação ali em que eu precisava, de repente, de ajuda. Não é o caso. Essa história, felizmente, não é sobre mim.
Não é uma história real, na verdade. Ela é real na medida em que, até agora, todo mundo que leu se identificou com a Carmela, principalmente as mulheres, se identificou com a Carmela, que é a protagonista, em pelo menos um aspecto. Mas não é uma história de uma pessoa específica. Mas eu tinha medo de que as pessoas pensassem que era sobre mim e que isso pudesse, de repente, ter impactos, né? Porque, imagina, né? Pra quem lê o livro, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas quem lê o livro sabe do que eu tô falando, né? Imagina se eu tô falando de uma história que é minha, né? Seria muito comprometedor para pessoas próximas a mim que isso fosse sobre eles, né? Então, isso foi uma coisa que me assustou um pouco ali. Eu fiquei com um pouco de medo disso. Medo, assim, de ser julgada. Tipo, nossa, mas por que você tá escrevendo sobre isso? Tá tudo bem com você? Você tá com algum problema? Você é perturbada de alguma forma, sabe? Como que você pode imaginar coisas tão... E se não é real, como que você imagina coisas tão horríveis? O que se passa na sua cabeça, né? Mas, felizmente, como eu disse, eu consegui logo passar por cima disso, porque é uma história na qual eu acredito e que eu acho que vale a pena. Sim, eu acho interessante que o livro é um livro muito real, assim, a personagem é muito real. Ela tem os defeitos, ela tem as qualidades, ela tem as inseguranças, que pra mim, super me identifiquei com ela. Mas como que você acha que esse livro vai impactar, por exemplo, meninas, mulheres, que algumas passaram, outras não, que tem essas inseguranças, que tem essas questões internas? Como que você acha que impacta? Esse é um livro que ele mexe com temas bem sensíveis. Então, eu acho que se você, de repente, é uma mulher, é uma moça que acabou de passar por algum tipo de violência, algum tipo de trauma e tá ainda muito vulnerável, isso pode ser um gatilho para você. Mas eu acho que ele aborda questões sobre as quais a gente não fala muito e que a gente precisa falar. Porque a ideia, quando eu construí a Carmela, que é a protagonista, era que o leitor, a pessoa que estivesse ali acompanhando essa história, conseguisse sentir como é você estar dentro de uma cabeça de uma pessoa muito ansiosa e uma pessoa muito insegura e que fica o tempo inteiro se questionando o próprio valor e, como você colocou no começo, pensando muito sobre absolutamente tudo para simplesmente existir, para simplesmente seguir um dia normal. Isso é muito exaustivo. Só que isso não é uma coisa exclusiva de uma outra pessoa. Isso é uma coisa que muitas mulheres passam. Porque a gente é criada dessa forma. A gente é criada para achar que a gente precisa agradar as outras pessoas o tempo todo. A gente é criada para achar que a gente não tem valor suficiente, que o nosso valor tá ali para ser julgado por outra pessoa. E quando as pessoas não falam sobre isso, é uma forma da gente se isolar, porque a gente acha que é só a gente, que é só coisa da nossa cabeça. E uma coisa muito legal, um aspecto muito positivo dessa história é que, como eu comentei, as leitoras, elas vêm falar comigo depois, elas falam, nossa, eu me identifiquei muito e é isso, sabe? Perceber que, puxa, não sou só eu. E aí elas descobrem que outras pessoas leram e também se sentiram assim. E aí tem esse senso de conexão, sabe? Essa coisa, nossa, eu não sou louca, eu não tô sozinha, eu não tenho nenhum problema, sabe? Isso é uma coisa social, não é um problema individual meu. E eu acho que, de certa forma, dá um amparo. Porque também quando você olha, provavelmente... todo mundo já passou por isso com alguma amiga. Quando a gente tem um problema, se eu tenho um problema, eu vou abordar isso comigo de uma forma, mas se a minha amiga tem um problema, eu vou ser muito mais gentil com ela. Eu vou, ainda que seja um problema muito parecido, eu vou ser muito mais gentil com ela, eu vou olhar de outra forma. E a ideia do livro é justamente essa, porque é o tipo de situação em que, quando você olha o que a Carmela tá passando, você consegue
ao mesmo tempo, você tá no lugar dela. Não é um livro em primeira pessoa, mas você consegue se sentir como se você estivesse na cabeça dela. Mas, por outro lado, você é o leitor daquele livro. Então, você consegue dar um passo atrás e entender, gente, mas... Tá tudo errado. Exato, tá tudo errado, amiga. Você tá enxergando as coisas de um jeito que, Sim. assim, isso tá muito errado. Dá uma respirada, vai pra terapia. Exato, você precisa de ajuda, sabe? Você não é a causa de tanto problema, assim. Não foi você que fez tudo isso. Então, e de novo, aquela coisa que eu falei de ter essa cumplicidade com o leitor, né? Porque ele precisa participar. É uma obra que engaja muito, como a Vanessa Passos, que é escritora, comentou sobre o livro na orelha. É uma obra que desafia o leitor, por causa dessa complexidade da narrativa. Sim. E, assim, infelizmente... Não é difícil achar mulheres que passaram pelo que a Carmela passa ou que pensam da forma como a Carmela pensa. E, assim, a gente que gostaria de saber se teve um tipo de pesquisa para garantir a autenticidade do livro ou se foi realmente, assim, tudo só da sua cabeça, que eu não duvido, porque realmente... Mas teve algum tipo de pesquisa? Você chegou a conversar com algumas mulheres? Olha, eu acho que, assim, esse livro, né, a confecção dele, vamos dizer assim, começou muito antes de a ideia surgir. Nas conversas, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de ouvir, de entender o que elas estão passando, principalmente com as minhas amigas mulheres. Eu gosto muito de ouvir, de conversar. Tanto é que nos agradecimentos do livro, eu até falo sobre isso, né? Que muita gente diz que escrever é solitário. Acho que talvez você já tenha ouvido isso. Eu não acho que escrever seja solitário, justamente por causa disso. Ninguém faz um livro sozinho. Um livro, ele é fruto de uma série de interações que você tem com pessoas, por mais que seja um livro de ficção. Você precisa ter tido interações, você precisa ter tido muito contato com as pessoas, porque é só a partir daí que você consegue realmente bagagem e estrutura para construir um livro sólido e que pareça, como você disse, real, né? E com o qual as pessoas se identificam. As pessoas se identificam com a Carmela porque ela não é isso, voz da minha cabeça, né? Embora não seja uma história real, ela tem muito... As pessoas se identificam porque a Carmela foi construída a partir de várias pessoas, várias mulheres com as quais eu já convivi, que eu nem sei quem são, nem sei apontar, não sei discriminar, porque é isso. Isso vai entrando na nossa cabeça e uma hora a gente processa e isso sai de uma forma que a gente não sabe discriminar esse processo. Mas, então teve essa parte, que é uma parte mais orgânica, vamos colocar assim, que não é bem uma pesquisa formal, porque eu não sabia que eu estava fazendo isso, né? Eram conversas que em algum momento eu processei isso, e aí elas vieram na forma dessa ideia. Mas teve também, sim, a parte de pesquisa mais formal, que eu cheguei a conversar com mulheres que tinham passado por violência, situação de abuso, e que compartilharam a história comigo. Aí eu já estava na faculdade de jornalismo, né? E isso ajudou muito, porque você tem que ter todo um jeito de abordar, exato, e chegar. Não é tipo, aí, como é que foi? Me conta. Né? Isso, muita gente não quer falar sobre isso, e ok, você tem que entender. Mas algumas mulheres compartilharam comigo, e aí isso também permitiu que eu conseguisse construir esse cenário. E é por isso que até psiquiatras, psicólogas que leram o livro falaram: nossa, de fato você conseguiu descrever uma situação e uma reação da protagonista que fazem total sentido com cenas que a gente vê no nosso consultório, no nosso dia a dia. Hoje em dia é muito complicado você achar personagens mulheres que sejam, de fato, assim... Reais. Que você fala assim, consigo me identificar com elas, eu conheço essa mulher, eu já vi ela. Uhum. Qual que você acha que é a maior dificuldade que tem hoje em dia, tipo, em livros, em cinema? Qual que é a dificuldade que tem de mostrar uma mulher de verdade? Bom, primeiro, eu acho que, assim, quem que tá construindo essas mulheres, né? Porque durante muito tempo, hoje em dia a gente está quebrando isso, mas durante muito tempo, quem escreveu sobre mulheres,
quem criou mulheres no cinema, em qualquer formato, foram homens, né? E não estou desmerecendo o trabalho de nenhum homem, mas mulheres sabem falar sobre mulheres. E de um jeito que talvez os homens não saibam, porque nós somos mulheres, né? A gente, melhor do que ninguém, vai saber o que a gente passa, o que a gente vive. Tanto é que, assim, é muito curioso, porque todas as mulheres que vieram falar comigo depois de ler o livro falaram, nossa, eu me identifiquei muito, nossa, isso aqui é muito assim. E alguns homens, e foram apenas homens, que leram, vieram falar comigo e falaram, nossa, legal o seu livro, gostei, só não sei se é muito real, só não sei se seria muito factível, tal. Eu acho que isso diz um pouco, né? Porque é isso, assim, eu acho que, assim, ele é um livro que é sobre uma mulher, ele fala sobre uma mulher, e acho que é importante que mulheres leiam, e muito importante que homens leiam. Essa é uma bolha que é difícil de furar, porque também tem isso, né? Muitos homens não querem ler sobre mulheres, não querem ver filmes sobre mulheres, mas a gente chega lá. Mas voltando para a sua pergunta, tem essa primeira questão de quem está criando essas personagens, e também tem a questão de a gente lidar com desconforto, porque uma mulher real, ela não é uma pessoa de quem você vai gostar o tempo inteiro. Assim como um homem real não é uma pessoa de quem você vai gostar o tempo inteiro, mas também não é uma pessoa que você vai odiar o tempo inteiro. Porque as pessoas, elas não são 8 ou 80. Não pode ser uma coisa maniqueísta. Tem que ser uma coisa no meio. A gente é uma mistura. A Carmela é uma personagem muito real, porque ela é uma personagem controversa, porque ela é uma personagem que tem as suas qualidades e ela tem os seus defeitos. Em alguns momentos você gosta dela, em alguns momentos você não gosta. Em alguns momentos ela age de uma forma que você fala, isso, nossa, eu faria assim. Em outros momentos você fala, gente, o que você está fazendo? Porque é isso, ninguém vai agir de acordo com o que a gente gostaria o tempo todo, ninguém vai tá bonita, arrumada o tempo inteiro, ninguém vai ser uma pessoa, e ninguém vai ser terrível o tempo todo também. Então, eu acho que tem isso, a gente tem que ter esse cuidado, se a gente está querendo trazer realismo, a gente tem que ter esse cuidado em dosar para os dois lados. Então, e isso foi uma questão que eu tive muita preocupação em trazer. Tanto é que, assim, tem gente que adora a Carmela, tem gente que odeia, tem gente que antes odiava, depois leu de novo e adorou. Eu mesma tenho uma relação com ela que eu até agora, assim, tá mudando, porque quando eu escrevi, depois eu fui fazer, né, 500 revisões antes de publicar. E no começo eu confesso que eu achava ela meio irritante, assim. Eu falava, nossa, gente, essa menina é muito chata. Meu Deus do céu, essa menina é um inferno. E é uma relação engraçada, né? Porque foi eu que criei. E aí depois, agora, relendo, porque o livro tá na 2ª edição agora. Essa versão física que eu tô lançando esse mês, ela tá na 2ª edição. E agora, relendo, fazendo essa revisão para a 2ª edição, eu desenvolvi uma outra relação com ela. Eu falei, gente, ela não é irritante. Ela só é uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que foi criada de uma maneira absolutamente inadequada. E o que eu acho irritante nela são aspectos de mim mesma que eu prefiro não olhar. E aí me irrita porque ela tá ali escancarando tudo isso para mim. Então, ela tem essa complexidade. E é isso, às vezes a gente não quer lidar com esse desconforto. A gente quer fazer uma personagem que seja muito confortável. E aí ela não vai ser real. Um adendo pessoal é que eu passei pela mesma coisa lendo. Comecei a ler o livro. Falei, gente, essa menina tem uma síndrome do impostor muito absurda. Não merece nada, ninguém gosta dela, não faz nada direito. E até perdida. Chegou na metade do livro, eu fiquei, tô me identificando, talvez seja um pouco preocupante. Talvez eu irrite as pessoas ao meu redor também, mas depois eu entendi que é um contexto ali que fazia ela se sentir assim. Mas você tocou num ponto que eu queria falar sobre, que é a forma como ela foi criada. E eu queria saber, assim, completamente... Acho que pai e mãe não vêm com um manual de como criar filho, mas que algumas coisas são meio óbvias para evitar. Quando em relação à mãe da Carmela, como ela lidou com o assunto sexo, com ela, acho que foi uma forma muito traumatizante, assim, totalmente inadequada. E eu queria saber como que você acha que isso pode, o seu livro em si, num todo, pode influenciar
na educação de pais e filhos, né? E na vida de mulheres também, que passaram ou não passaram pelo que a Carmela passou. Eu acho que essa parte dos pais, do relacionamento dela com os pais, tem um papel muito importante na história, porque tem um capítulo, né? Que é um capítulo que eu gosto muito, que é aquele do Brejo do Céu. Eu adoro esse capítulo. que eu exploro bastante a questão da infância dela, né? E da descoberta da sexualidade dela. E nesse capítulo ela tem a primeira conversa, primeira e única, né? Conversa sobre sexo com a mãe dela. E como você colocou, é uma conversa muito traumatizante. Porque é aquela coisa, né? E é isso, porque eu nunca tive isso em casa. A minha mãe sempre foi muito aberta para falar comigo sobre essas coisas. A minha mãe é ginecologista, mas não só por isso, porque a gente sabe que tem médicos e médicos por aí. Inclusive Leonardo da história, né? Era ginecologista. Mas assim, a minha mãe é ginecologista e ela sempre falou abertamente comigo sobre tudo isso. Sempre foi muito tranquilo. Inclusive, recentemente agora, no último fim de semana, foi o lançamento do livro em Piracicaba e a minha mãe fez a mediação. E a gente falou sobre educação sexual juntas, assim, então foi muito legal. Mas eu acho que isso tem um papel fundamental na vida de uma pessoa. Obviamente, que nem você falou, não vem um manual de instruções. Eu não sou mãe ainda, então eu nem sei, assim, gente, meu Deus, né? Nem imagino. Não imagina como você vai fazer, mas imagina como você Exatamente. não vai fazer. Mas assim, eu sei o que eu não vou fazer, né? E eu acho que esse livro, ele é interessante nessa questão para mães, para pais, porque primeiro que o pai dela some, né? O pai dela se abstém completamente de qualquer conversa com ela sobre isso. Ele não aparece em nenhum momento. Ele tá sempre no celular. É papo de menina, não é problema meu. Exato, é papo de menina, não é problema meu. Resolve aí, mãe, e vai lá com ela. E ele tá sempre no celular, né? Exato. Ele tá mexendo no celular. O cara tá completamente alheio ao que tá acontecendo, né? E a filha dele ali, sabe? A mãe se tranca por 2 horas com a menina, solta as informações daquele jeito, de um jeito super protocolar, super... E assim, já tolhendo, né? Já dando uma ideia de que, olha, sexo é ruim, você gostar de sexo é uma coisa ruim, não queira fazer, você não tem permissão pra fazer. Gente, isso não adianta nada, porque assim, os pais... E muitos pais acham que fazendo dessa forma, eles vão impedir que as filhas façam. E o que é pior nessa história toda, né? Porque pra Carmela era um tratamento e pro irmão dela, o Fabrício, era outro. Quer dizer, ele lá dormindo com namorada, muito mais novo que a Carmela, dormindo na própria casa com a namorada. É complicadíssimo. A Carmela, com toda essa repressão, com toda essa história, né? E então, assim, que tipo de educação sexual é essa, né? O que tá adiantando uma conversa dessa? Era melhor nem ter tido, talvez. Não, e o pior é que vira assim, ela interpreta como uma proibição e o ser humano já tem aquilo de que tudo que é proibido é mais gostoso. Acho que esse tipo de abordagem aguça mais Exatamente. Por que não pode? Aquilo, o que tem aí? Né? Mas ele pode, eu não posso? Quer dizer, como assim? Então, é um desserviço que se faz. Você tá negando informação pra pessoa. Aí o que acontece? Ela cresce, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela não gosta, ela não sabe que ela pode dizer sim, ela não sabe que ela pode dizer não. Ela sente culpa depois ela de sente culpa ter o tempo relação. inteiro. Ela sente culpa depois de ter uma relação que ela queria Que ter. não consensual, ela sente culpa. Ela sente culpa depois. Exato, aí ela se culpa por estar sentindo culpa. Quer dizer, gente, o que é isso, sabe? E assim, ninguém em nenhum momento conversa com ela sobre isso. Ela não consegue conversar com o próprio namorado, o que ela quer, o que ela não quer. É o tempo inteiro. E assim, ainda que o livro é um recorte dela com 19 anos, mas imagina essa mulher com 40, 50 anos. Sim. Né? Se continuar nessa tocada, e é isso, gente, não é uma realidade, mas não acontece. Gente, acontece. E aí é por isso que a gente vê mulheres que passaram a vida sexual inteira e nunca gozaram, e não conseguem falar sobre sexo com o parceiro ou com a parceira, que não sabem reconhecer uma violência,
que não sabem reconhecer essas coisas, porque não conversam sobre isso. Isso também é uma forma da gente se isolar. Isso também é uma forma de violência. A sensação que passa é que a Carmela tem medo de sexo. Toda vez que ela transa, ela fica, meu Deus do céu, eu sou promíscua. A primeira cena com o namorado, ela fala assim, eu quero que ele vá embora. Mas se ele for embora, vai ser muito mais vergonhoso. Então dá uma sensação de que ela tá sempre com medo do sexo. Ó. Exato. E ao mesmo tempo repete. ela quer. Isso. E aí ela fica, gente, mas então isso faz de mim uma pessoa terrível? E enquanto isso, o irmão dela nunca teve esse problema. O irmão dela tá lá, tranquilão, né? O padrasto do Leonardo, nenhum spoiler aqui. Padrasto do Leonardo? Não, padrasto do Fred. O Leonardo. O Leonardo, padrasto do Fred. Também sem spoilers, mas assim, ele nunca parou pra ter nenhum questionamento do que ele tava fazendo. Nunca parou pra sentir nenhuma culpa, pra ter pra ter essa reflexão. Essa auditoria toda que a Carmela faz cada vez que ela respira. Né? Nenhum dos homens ali nunca teve isso. E a Carmela, a cada momento, é tudo isso. Então, assim, por quê? Por que tem que ser só ela? Por que ela não consegue conversar sobre isso? E, gente, muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres passam por isso. Ainda mais, eu acho que nessa fase da vida, né? Que é meio o começo de você ser por adulta. você. Sim. Você tá aprendendo a ser adulto. E a sensação... Eu achei a Carmela uma personagem tão genial, assim, tô super puxando seu saco, mas eu tô sendo extremamente Gente, eu tô muito sincera. feliz. Obrigadíssima. Ela é tão bem construída que eu fiquei cansada por ela de ser ela. É exaustivo. Assim, é exaustivo estar na cabeça dela. É uma coisa assim, tipo... Filha, para de pensar e só vive um pouco a sua vida, sabe? Tipo... Você tem 19 anos, sabe? E Curta. não precisa pensar tanto, assim. As coisas vão dar certo, vai com calma. Exatamente. Desencana um pouco, amiga. Não precisa disso, sabe? Sim. E é pensar sobre tudo. Não é só na questão de relacionamento, família, não. A cena que ela vai na máquina de café. Sim. E ela, tipo, vou pegar água quente pra não sair com a mão Sabe qual que é o pior? Eu já Exato. passei por isso. Eu entendi super ela. Eu super me identifiquei com essa cena. Exato. Gente, outro dia eu vi um meme. Eu até compartilhei, porque eu falei, gente, isso é muito a Carmela. Era um meme de um cara lá que ele tava pra descer do ônibus. E aí tinha uma dublagem, assim, por cima. E ele pensando mil coisas, se ajeitando, tal. Se preparando, tipo, não, porque como que eu vou sair desse ônibus a hora que abrir a porta? Será que eu vou pôr esse pé primeiro? Gente, isso é a Carmela. É uma pessoa que ela tem que medir cada passo o tempo inteiro. E a gente faz isso. É tão cansativo. E depois chega no fim do dia, a gente não sabe por que a gente tá tão exausta. É verdade. Enfim, continuando nessa temática de mulheres, eu tenho uma preferência que eu quase não leio livro escrito por homens. Eu fui perceber isso porque me falaram. Toda vez falam assim, Laís, você não lê livro tipo, por homens. Eu falei, verdade, pouquíssimos, Ainda pouquíssimos. Não, eu fui ver, tipo, 3 livros meus, assim, mas são homens sensíveis, tipo Dostoiévski, então tá bom. E assim, eu quero saber como que você acha que vai encaminhar, assim, essa literatura feminina mesmo? Uhum. Você acha que tem... Qual que é o futuro que você acha que vai ter a literatura feminina? Eu acho que a gente tá ganhando muito espaço no meio literário e ainda bem. Tô muito feliz com isso. Porque, gente, mulheres escrevem e escrevem bem. Sim. Sabe? E tem espaço para todo mundo. Tem muitos leitores. Tem muitas pessoas que escrevem. E eu acho que agora, né, a gente está começando esse movimento de ter mais abertura. Ainda é difícil, ainda tem muito preconceito, ainda tem gente que, não, tudo bem, ok, mas ainda fala de literatura feminina como uma coisa menor. Inclusive, isso é um dos temas que a gente, a Melissa Carraro e eu, Mel, minha amiga, mas contextualizando, a Melissa Carraro, minha colega, e eu falamos no nosso TCC, que é esse livro-reportagem que a gente está fazendo. Ainda, em alguns meios, é vista como uma literatura menor, mas, em contrapartida, eu acho que tem ganhado muito espaço. A gente vê várias autoras que são best-sellers, que ficam na lista dos mais vendidos. Aí, né, tem quem fale, mas... quem julgue, né? Porque best-seller não conta, porque best-seller é literatura menor e tal. Desmerecendo o trabalho. Mas assim, gente, isso pra mim, isso é inveja. Isso pra mim é gente que vai usar de todos os argumentos pra desmerecer. E eu acho que a riqueza
que a gente tem é que a gente está escrevendo sobre tudo. Não dá pra gente categorizar... literatura feminina é literatura que fala sobre tal coisa. Romance. Não a é. gente tá escrevendo desde economia até... Exatamente. A gente tá escrevendo ficção. Aí, muitos gêneros. Tem suspense, tem terror, tem romance, tem ficção psicológica, tem ficção científica, tem muita coisa. Até não ficção também. Autoficção no meio disso, quer dizer, tem muita coisa. Então, pra mim, essa que é a beleza disso tudo. E eu acho que e aí um recado pras escritoras, né? Pras escritoras e para todas que trabalhamos com escrita, né? E jornalistas entram nisso, a gente continuar insistindo nisso, sabe? Porque vai ter muita gente que vai desmerecer, vai ter muita gente que vai tentar taxar como uma coisa menor, como algo insignificante, mas assim, não é. E as mulheres leem muito, tá? Isso é outra coisa, as mulheres leem mais do que os homens. Isso fica evidente. As mulheres leem mais do que os homens, então assim, já é algo a nosso favor também, né? Porque daqui a pouco as mulheres vão começar a perceber que, assim, né, homens, se não nos representarem, né, a gente vai migrar pro outro lado. 100%. Uma questão, acho que muito delicada também, é a questão do equilíbrio que o livro tem entre emocional e temas muito delicados. Você acha que o seu livro é uma ferramenta para mulheres que passaram pelo que a Carmela passou, ou passam, ou conhecem alguém que passa, saibam identificar o que elas estão... Porque até eu mesma, leitora, eu fiquei na dúvida. Você fica na dúvida se realmente aquilo acontece, se é realmente um abuso ou se... Porque você brinca com isso, entendeu? Você brinca muito do tipo... mas se fosse um abuso, então ela tinha pedido pra parar, então ela tinha falado alguma coisa, tomado alguma atitude. Mas a personagem, ela é tão tadinha. Ela é tão tadinha. Sim. Que nem isso ela tem força. Você acha que seu livro ele pode ajudar mulheres a reconhecerem que estão em situações de abuso? Eu acho que esse livro, ele traz uma das principais forças dele, eu acho, é debater e trazer luz para essa questão do consentimento. E assim, não é não, isso a gente sabe, ou pelo menos deveria saber a essa altura do campeonato, né, gente, 2024, vamos combinar. Mas tem uma outra questão, e é aí que entra, eu acho, a seara do livro, que é, e quando a mulher não sabe que ela pode dizer não? Porque eu acho que é aí que está a grande virada de chave. Hoje em dia, não é uma coisa que já está ficando mais clara, de maneira geral, para a sociedade. Mas muitas mulheres ainda não sabem que elas podem dizer não. Muitas mulheres ainda não conseguem identificar um abuso. É isso, não conseguem identificar. E... por que não consegue identificar? Porque é isso, porque a Carmela foi criada para não dizer não para homens. Ela não sabe que ela pode fazer isso. Ela nunca passou pela cabeça dela que ela podia dizer não para um homem. E também tem a questão de homens se responsabilizarem também. Porque é muito fácil você jogar a responsabilidade toda para uma pessoa que está ali num papel, muitas vezes, de vítima. Então, quer dizer, um homem que decide deitar com uma moça de 19 anos. Gente, 19 anos, inclusive vai ter uma... no lançamento um dos lançamentos agora da Estrela de Mil Braços, a gente tem uma conversa, eu e a Tati Melanda, que é psicóloga e sexóloga, a gente tem uma conversa justamente sobre essa questão, que com 19 anos, o cérebro ainda não está completamente formado. Então, como que a pessoa vai tomar uma decisão completamente... como que ela vai estar completamente segura de si? Entende? Obviamente, ela é maior de idade, ela responde por si, mas é uma pessoa que está muito insegura. E aí, você quer me dizer que essa pessoa ela tem toda a responsabilidade e um cara maior de idade, né? Numa posição hierárquica ali, muito mais poderosa do que ela, né?
não tem essa responsabilidade porque ele em momento nenhum se questiona, né? Então, assim, por que a responsabilidade é só dela, né? Por que é ela que está se questionando e não ele? Eu acho que essas são questões para a gente colocar também, e eu acho que a grande questão do livro é que, quando a gente olha, entra de novo aquela coisa que a gente estava conversando, quando a gente olha uma coisa que aconteceu com a outra pessoa, é mais fácil porque a gente está olhando de fora. Olhando de dentro, às vezes, não é tão simples. Então, eu acho que a gente precisa discutir exatamente essa questão do consentimento. A pessoa não disse não, mas esse é o por ponto. que ela não disse não? Não disse nada, né? Exato, ela não disse nada. Esse silêncio, ele quer dizer o quê? Ela não disse não porque ela sabia que ela podia dizer não? Quer dizer, uma pessoa que está plenamente ciente das regras desse jogo, é uma pessoa que ela foi criada em pé de igualdade com o outro, ela teve as mesmas ferramentas ali? Não foi. Então, você vai tratar da mesma forma? Dá pra ver no livro que ela fica bem confusa, que ela fala, não é um abuso, eu não disse nada, eu fiquei quieta. Exato, exatamente. Então, ela nem tem a ciência do que ela passou. Exatamente, ela nem sabe, mas ela fica extremamente desconfortável. Ela sabe que alguma coisa tá errada, mas ela não sabe dizer o que tá errado. Exatamente. Ela fica desconfortável. Exatamente. Mas você começou a escrever muito nova, né? Sim. Se você pudesse dizer alguma coisa pra Isadora criança, o que você diria? Pra Isadorinha. Pra Isadorinha. Pra Isadora. Eu ia falar, nossa, é isso. Olha, que bom que você já chegou nisso. É isso, continua, tá? Tipo, você já encontrou. Exatamente, porque tem muita gente que demora muito tempo pra perceber o que quer fazer, né? Tem muita gente que, assim, escreve, mas que não leva aquilo muito a sério. Não percebe que pode trabalhar com aquilo, vai começar a escrever para valer só lá na frente, né? Não acho que isso seja perda de tempo também, não acho... Eu não sou uma pessoa muito de arrependimentos, assim, também, sabe? Também não falaria para mim, nem vai para arquitetura, vai direto... Não faria isso porque a arquitetura me deu muita bagagem, me deu, como eu falei, muitas pessoas que estão na minha vida, que inclusive eu tive a oportunidade de reencontrar nesses lançamentos, que foi muito maravilhoso. Não é uma parte da minha vida da qual eu me arrependa, mas eu acho que eu falaria pra mim, olha, fica tranquila que você vai trabalhar com isso, tá? Vai chegar, vai dar uns BO aí no meio, você vai ficar um pouco tensa, mas você vai chegar, tá bom? Você vai trabalhar com isso e vai ser antes do que você tá imaginando, tá bom? Pra eu ficar sossegada nesse sentido, porque que bom que eu encontrei isso e nem foi tão lá na frente, sabe? Sim. Uma coisa que, assim, eu não tinha um hábito absolutamente nenhum de ler, nunca fui uma pessoa de ler, até que o ano passado me apareceu um vídeo no TikTok sobre Carla Madeira, Tudo é Rio. Já leu? Li. É maravilhoso, né? Eu não tenho palavras. Mas assim... E inclusive, aí Carla Madeira está no nosso TCC. Ai, ela é Sério? perfeita. Está no nosso TCC. E assim, me apaixonei pela leitura. Eu falei, nossa, mas será que... Aí eu comecei a ler, li os 3 dela. Meu pai falou, mas você também... Vê se você não curte outra coisa além de romance. Descobri um amor por biografia, autobiografia. Adoro também. E eu queria saber, você acha que o TikTok e perfis sobre leitura influenciam sobre a leitura da nossa geração pela abordagem de temas diversos ou só pelo algoritmo mesmo, assim? Você acha que se você tá na sua bolha, você vai continuar na sua bolha e é isso? Olha, eu acho que qualquer ferramenta que incentive leitura é super válida. Eu sou contra essa coisa de elitismos, assim, sabe? Do tipo, mas isso aí veio pelo TikTok, não vale. Mas se não é clássico, não vale. Mas... Sabe, isso pra mim só afasta da leitura. Eu acho que a gente tem uma abordagem, uma forma de os jovens se aproximarem da leitura aqui no Brasil, que é muito equivocada, mas isso daria uma conversa à parte, assim. Mas eu acho que qualquer incentivo à leitura, ele é super válido. Não importa de onde está vindo, não importa qual seja o formato. Depois a gente vê isso. Inclusive, o professor Luiz Mauro,
Sá Martino, aqui da Casper, ele fala num vídeo que ele postou recentemente que é isso. Gente, primeiro leia, depois a gente conversa sobre o livro, a gente vê que livro que você está lendo e tal. Porque é isso, não existe essa coisa ficar, boa literatura é isso aqui é literatura ruim. Não, eu acho que isso não leva a nada, isso restringe, tem espaço para todo mundo, tem gente que adora ler, por exemplo, a minha irmã. A minha irmã, gente, detesta ler romance. Não deu um romance na mão dela. Os únicos 2 que ela leu foram os que eu escrevi, porque eu dediquei pra ela. E ela falou, agora é questão de honra, tem que ler. Mas, assim, detesta ler romance. Felizmente, os meus ela gostou. Mas, assim, né? Mas ela lê muito sobre outras coisas. Ela faz medicina. E ela lê muito texto de medicina, muito texto de saúde. Ela gosta de ler texto de psicologia. Então, assim, aí você vai falar, mas não vale porque você não gosta de ler Machado de Assis? Sabe, não tem gente, sentido, não né? sabe? Não é por aí. Ou então uma pessoa que adora ler romance, mas não gosta de ler, sei lá, um livro de biografia, não gosta... Gente, não é por aí, sabe? Então eu acho que qualquer incentivo à literatura é super válido. E depois a gente vê, depois tenta diversificar, os caminhos vão se abrindo. Falando da Carla Madeira, que a gente tocou no assunto que tá no seu Sim. TCC, tem alguma escritora que você se inspira muito, que você vê como um modelo, assim, que você fala, eu quero chegar aí também? Olha, tem várias, na verdade. Eu acho que tem muito fases, assim, né? Então, tem momentos em que a gente pende mais para um lado, tem momentos em que a gente pende mais para outra autora, né? Enfim, dependendo dos projetos e tal. Recentemente, eu li um livro, e quem me acompanha no meu Instagram sabe, porque eu só falei sobre isso durante um bom tempo. Eu li um livro da Larissa Kautzman. O livro chama Nem Toda Viúva Chora. Gente, sublime, tá? É isso. Então, assim, leiam Nem Toda Viúva Chora, da Tela Aranha, a editora, tá? E a autora é a Larissa Kautzman. Pra mim, aquilo foi assim... Nossa, eu queria um dia escrever algo que mexesse com as pessoas do jeito que aquele livro mexeu comigo. Eu fiquei obcecada. Eu fiquei tão obcecada que eu fui na livraria Megafauna, aqui em São Paulo, e eu comprei os últimos 3 exemplares que eles tinham. Aí o livro esgotou em São Paulo, porque aparentemente eles fizeram os últimos 3 livros em São Paulo. Aí um tempo depois eles fizeram uma outra tiragem, até me avisaram, olha, tem mais. Leva. Então assim, ela é uma autora que nossa, que eu admiro demais. Mas assim, tem várias autoras. Eu poderia ficar aqui, nossa, uma infinidade de... Porque é isso. Eu escrevo majoritariamente romance. Mas, às vezes, a gente lê uma poesia e aquilo leva a gente para lugares que fazem a gente escrever de uma outra forma, de uma forma muito mais sofisticada, não no sentido de cheia de firulas e tudo mais, mas muito mais conectada com o que a gente queria, sabe? Então, mas eu acho que pra falar, se eu tivesse que falar um nome hoje, seria a Larissa Kautzman. Vamos encerrar? Acho que já Nossa. tá bom. Gente, eu adorei vir aqui hoje, Ai, adorei falar obrigada. com vocês. Foi muito gostosa essa conversa. Obrigada. A gente tava bem nervosa, pra Não falar a deu pra verdade, no notar. começo. Ai, que bom aí. Já Sério? estamos profissionais, Laís. Tá, não deu. A gente queria agradecer por você ceder esse tempo. Você é uma querida super acessível. Obrigada. A gente amou o livro, todas nós que lemos. A gente ficou super discutindo. É um livro que, assim, Gera ele não discussão. passa despercebido, sabe? Ai, não é um gente, livro que você Que bom. lê e passa despercebido. É. Não, ele te faz pensar, ele te faz questionar os seus... Você mesma que faz questionar assim, a sua vida. De, será que eu sou muito assim? Será que eu sou chata, assim, que nem a Carmela? Mas é isso, obrigada. Continue escrevendo. Obrigada. Porque você... Continuarei. Tem eu muito tô talento. trabalhando no meu 3º romance agora, então muito em breve virá por aí.
E A Estrela de Mil Braços, ela tá disponível, a versão digital na Amazon. E a versão física, por enquanto, dá para adquirir direto comigo. Vou deixar o meu @ nas redes sociais, então aí dá para falar comigo por lá. @Isadora_escreve. Tanto o TikTok quanto o Instagram. Fala direto comigo por lá, eu envio para todo o Brasil. Diva acessível, Ai, como eu tinha dito. É isso, gente, não pode pôr ninguém em pedestal, a gente tem que falar com as pessoas, que eu quero me conectar com leitores, é isso. Tá certo. Obrigada, Muito gente. obrigada. Imagina, a gente que agradece. E é isso, gente. O primeiro episódio do Antena 900 se encerra por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. E até o próximo. Beijocas.